Certo. Meus irmãos, que Jesus nos abençoe. É com muita alegria que aqui estamos, trazendo um abraço do Leon Denis, do Teresa d'Ávila, nesse momento em que a gente está estudando sobre a beneficência. E é uma mensagem de Vicente de Paulo, né? Que aqui é colocado São Vicente de Paulo, porque é uma forma de identificação. Ele foi, né, um padre francês e ele começa a trabalhar, e a gente hoje é uma coisa mais ou menos simples, até porque nos tempos que nós estamos de cristianismo, se olha muito a questão da obra, mas naquele momento não era assim. Então a preocupação dele é com as crianças abandonadas, com os criminosos e com os idosos, né, com as pessoas ignorantes. É esse o foco dele. E é claro que nesse momento eles não eram tão bem vistos pela instituição, porque a instituição tinha um objetivo político de acumular. E quando alguém dentro da instituição começa a distribuir, está dilapidando, né, aquilo que a gente chama que é o patrimônio, aquilo que a gente chama que é o maior bem. E quando se fala em beneficência, alguém pode falar assim, ah, beneficência, caridade, tudo isso. A beneficência é o ato de fazer o bem, é o ato de ajudar alguém. Então a gente tem nessa lição a questão da atitude. E a beleza de Kardec, quando ele separa nas mensagens espíritos que agiram no bem. Teve o Adolfo, né, que era um bispo, e também mostrando assim, que independe da religião. Porque a gente às vezes é muito assim estranho, né? Independe da religião. Agora também a gente tem o cuidado com a questão da institucionalização da caridade, que isso é uma coisa assim, muito séria, né? A gente vai dizer, ah, mas eu ajudo, com todo, eu sei que vai pela internet, né? Com todo respeito às ONGs, a gente tem todo respeito a isso, tudo bem, né? Mas a gente sabe que por trás das ONGs, a gente tem grandes nomes, grandes fortunas, imensas fortunas internacionais que sustentam aquilo. Madre Teresa de Calcutá, no momento em que ela começa a fazer aquele trabalho e chama atenção, então as pessoas começam a exigir o quê? Uma institucionalização daquele trabalho. E falam assim, porque madre, como é que alguém vai dar um cheque para ser descontado? Né? Se você tem uma instituição, vai ser o cheque, eu não sei, eu esqueci o nome. Não é o portador, aquele outro cheque que dá, né? Nominal, administrativo, né? Cheque administrativo. Então, como montar a instituição? E aí as pessoas ao redor dela começam a institucionalizar a questão. E aí há um evento, que é naquele grande hotel de Nova York, né? Aquele mais luxuoso, né? E tem aquele evento que é a da apresentação dela, das instituições, tudo isso. E as pessoas estão lá, né, bebendo, né, comendo, e ela pede, então, uma garrafa, vai colocar para ela uma garrafa de água mineral, ela quer beber. E aí ela pergunta ao garçom, qual o valor desta água mineral? E aí o garçom não sabia, né, ficou constrangido e chamou lá o médico, o responsável. E ele falou assim, o valor dessa água mineral, nessa instituição, nesse grande hotel, né, é tanto. Ela falou assim, com esse dinheiro, eu ajudaria a tantas crianças. Ela falou com as crianças, né? E aí, naquele momento, ela fala assim, quem quiser ficar com a instituição, que fique. Eu vou sair fora dessa questão. E ela coloca, porque a institucionalização tem essas situações, né? Alguém mais ganha. E quando o Evangelho vem falando da caridade, é esse tal desinteresse que mostra o quê? A disponibilidade, né? Faz-se o que pode, dá-se do que tem, né? Sem nenhum interesse de mídia. E a gente observa, né? A gente observa essas doações que existem, a doação mesmo, muitas vezes até com prejuízo. Eu falava da questão da Comerge, né? Então a Comerge há muito tempo, e aí a gente conheceu bem Altivo, né? O Altivo colocava o seguinte, que nós espíritas deveríamos nos organizar para ter um centro de convenções. Quando ele falou isso, imagina, né? Ele fez agora 15 anos desencarnado, imagina o tempo que ele falou isso, há muito tempo atrás.
as pessoas do movimento espírita falaram assim, isso é ideia imperialista. Ele está querendo não sei o quê. Mas hoje em dia, os eventos, os encontros que usavam as escolas públicas, né? Não dá, porque a lei da responsabilidade fiscal não deixa que se use espaço público para evento religioso. Então, a gente está procurando o quê? Aqueles amigos, né, que cedem o espaço para ser realizado o evento, que na verdade está gasto. Uma Comerge, 4 dias inteiros, é luz, é água, né? O funcionário da própria instituição tem que ficar ali para a limpeza, para ajudar, é tudo isso. Mas é essa a tal caridade que ela é silenciosa. Não vai em nenhum jornal essa notificação. Não vai nenhum repórter entrevistar. E não tem materialmente nenhum retorno. Isso é muito interessante, gente. Ah, mas será que isso vai ajudar a descontar alguma coisa? Não vai ajudar. É o dar do que possui com o prazer de ajudar e de servir. É a grande questão, né? E quando ele teve essa mensagem, eu sei que alguns companheiros podem ter ficado assim assustados, né? Porque o Espírito falou em Gajos, né? É um português, alguém do Porto, mas a gente estava presente nesse momento, né? A gente esteve na casa estudos de memória de um suicida, feito por Dona Ivone Pereira, grande amiga de Altivo. E Altivo, o Carife Panfiro, que eu conheceu, né? Além da pessoa que a gente ama, mas assim, um médium fidelíssimo. E na psicofonia, os espíritos vinham e se expressavam tais quais eram. Então, sempre no Memória do Suicida, aparecia esse espírito, né? Que a gente brincava lusitano, né? Com todo o sotaque, e era psicofonia, na psicografia. Então, na psicofonia, é muito difícil. A gente acha que poderia ser alguém, assim, achou até que fosse Camilo Castelo Branco. Mas Camilo Castelo Branco, na língua portuguesa, ele não usaria essa questão do gajo. Então, é um espírito bem mais próximo, né? De repente nasce que tem cor, a gente não sabe quem, mas que passava essa mensagem. E aí, qual é o importante da mensagem, que é o que o nosso presidente Paulo fala no final da mensagem? Só é necessária a comunicação espírita ostensiva porque a gente é duro do coração. Sabe para disso? Então a gente tem que falar, se identificar e nos estimular, como ele fala ali do vinho, né? Aí a pessoa assim, não, mas eu só trabalho, eu só produzo estimulado pelo vinho. Ele fala assim, não, mas então tem que ser assim, né? É só o líquido vermelho. Então você depende de uma coisa externa para ter estímulo. E ele está falando o quê? Que a gente tem que procurar esse estímulo interno. Porque não vai ser a compreensão nem o aplauso do outro que vai nos estimular a escolher o bem. Essa é a questão. E muitas vezes, nos tempos modernos, dizendo moderno, em que a gente tem um espiritismo midiático, né? O espiritismo está na mídia. A gente tem que começar a ter cuidado, porque tem algumas questões assim. Se tem não sei tantos seguidores, isso redunda no retorno financeiro. Ah, mas aí é para obra, né? É para isso, para aquilo. Não sei, né? Porque até agora a doutrina espírita se sustentou sem isso. Então, essas obras que são maiores do que tudo que possa se fazer, eu sempre falo até em relação ao Leon Denis, não é criticando ninguém, inclusive a gente é muito amiga do Hélio e fica claro para ele a nossa amizade em tudo. Eu faço, olha só, por mais que a gente faça no centro, né? Por mais que a gente coloque nosso dinheiro, nosso empenho, nosso tudo no centro, nenhum de nós vai fazer um dedinho mínimo do que Altivo e os fundadores da casa fizeram. Porque eles partiram de um nada, né, gente? No encontro agora do Livro dos Espíritos, no campeonato do Carnaval, a gente reproduziu o início do Leon Denis. O início do Leon Denis foi na sala em que havia a máquina de costura da Dona Glória, que tivemos até cuidado de achar o retrato da Dona Glória. Alguém falou assim, na sala de costura tem. Aí eu liguei pro centro, naquele dia, eu falei assim, olha só, eu preciso do retrato da Dona Glória na sala de costura. Aí alguém que estava perto, não, eu frequento a sala de costura e não tem. Aí eu falei, tem sim. E aí assim que acharem, vocês ligam para mim. E aí demoraram, por quê, gente? Aquele retrato já estava misturado lá
com algumas questões, porque era de uma ilustre desconhecida. Olha, interessante. Ela era a mãe da Cidinha, uma costureira que na hora que vinha altivo com o grupo estudar, ela já via, então na hora de chegar, ela dobrava a costura, varria a sala, limpava tudinho para vir o grupo estudar. E foi naquele subúrbio que Leon Denis aparece, e a gente até conta na história, né, na peça a gente fala isso, né? Qual o centro, que nome a gente vai dar ao nosso grupo? Aí o altivo fala assim, já tem um terreno, eu estou pensando em homenagear umas virtudes. Então, Centro Espírita, Paz e Amor. Aí um descobriu e falou assim, mas altivo, isso aí é o nome de um bloco que tem em Marechal. Aí acaba dizendo engraçado, não dá. Aí altivo falou assim, é porque está se apresentando um espírito aqui, que se impressionou com o estudo e o trabalho do grupo. E ele diz que nunca pensou em encontrar no subúrbio, eu até falava que Leon Denis chama de suburbano, né? No subúrbio, alguém que estudasse bem. E ele diz que é Leon Denis. Que tal a gente então colocar o nome desse espírito no centro? E foi assim que Leon Denis apareceu, mas naquele espaço simples. Ele não foi numa academia que ele apareceu. Não foi num espaço glamouroso que ele apareceu ali, naquele grupinho simples de pessoas que se reuniam para estudar a doutrina, mas não é para estudar a doutrina, para fazer os atendimentos em nome de Jesus, porque já havia isso, né? Eles iam às casas, para o passe, para o trabalho, quer dizer, o trabalho especial sempre foi um ponto-chave, né? Lá na tarefa do Leon Denis, que é você trabalhar o cérebro, sim, a gente precisa conhecer, gente, mas a gente precisa exercitar isso. Porque senão a gente acaba entrando, né, na vaidade intelectual, que infelizmente é muito triste a gente ter que falar isso, mas infelizmente alguns companheiros estão se perdendo nessa questão. Que ao invés de divulgar Jesus, é mais a autodivulgação, né? Isso é muito, muito sério, porque a posição de médium e a posição de trabalhador da doutrina é Jesus, gente. A nossa questão, tem até um momento aqui que o Evangelho fala, quem não tem do que viver, que procure de outras coisas a não ser espiritismo. E aí a vida da pessoa até tem do que viver. Mas aí tem uma notoriedade, alguma coisa assim, que não é a necessidade, porque Paulo de Tarso falava, né? Eu quero que ele cresça e eu diminua cada vez mais. Então é cada vez mostrar mais Jesus e a doutrina do que a questão pessoal. E aí o Vicente de Paulo, ele veio falando aqui, que toda a felicidade está no amai-vos uns aos outros, né? Ele diz, se a gente pegar essa expressão e trabalhar isso bem, a gente é feliz. E ele coloca, né, sobre essa felicidade que é a chaga do egoísmo, porque a gente tem isso, né? É meu, é meu, é meu. Essa semana mesmo que vem, eu vou até ter que trocar um horário do médico da minha tia, eu vou ter que ir depor, né, numa situação de uma pessoa com uma casa, e aí essa pessoa teria o herdeiro que é o filho, mas o filho desapareceu há mais de 20 anos. Então eu vou ter que depor para dizer que o filho desapareceu, eu conheci o filho, conheci a história, tudo isso, né? Porque tem a questão da herança da casa. Que aí tem uma porção de gente querendo a casa. Que é uma casa valorosa. Olha que coisa interessante. E aí ele diz o seguinte, né? Que a gente muitas vezes se perde na questão do egoísmo. Então, em função disso, a pessoa já desencarnou há um tempo e está lá a casa sem servir para ninguém, porque todo mundo quer ser dono. Percebemos? E ser dono de uma coisa que a gente vai ter que deixar. Foi tão interessante que hoje de manhã o Heber estava falando assim, ele falou assim, Deus, a gente vai ter que resolver esse negócio aqui da casa em termos do Teresa d'Ávila, que por enquanto está lá no terraço da casa, né? Mas a gente pretende ter a nossa sede. E aí quando tiver a sede, nosso filho está no plano espiritual, não precisa daquilo, né? Aí a gente vai deixar a casa para quê? A gente tem que deixar isso já em cartório, organizado tudo isso, porque senão, daqui a pouco, quem não precisa, porque é isso, né?
começa aquela disputa, né? Ah, vamos ver a casa, como é que vai ser, uma coisa dessa, e é isso, e tranquiliza o espírito do plano espiritual. A gente já tem que começar, eu assim, tudo bem. Segunda-feira, ó, hashtag para cartório, que a gente já veio até esquece. Não, vou fazer, né? E vai postergando, né? Vamos para o cartório para resolver logo isso, né? A gente doa para Teresa d'Ávila, porque aí não tem problema nenhum na desencarnação. Por quê? Tem a questão do egoísmo. Só esse egoísmo. É aquilo que eu não preciso. Mas eu acho que vai me trazer felicidade, gente. Sem pensar na intranquilidade que isso vai dar. Então ele diz que se trabalhar o amor, esse amar uns aos outros, a gente vai ter uma alegria que não tem preço. E aí ele diz dos grandes exemplos de amor, de caridade, que comove a todos nós. Houve essa chuvarada toda. Me chamou, duas reportagens me chamaram a atenção. Uma foi de um senhor que ele tem um carro, né, bem alto, que enfrenta quase carro de rali, né, um jipão, né, um jipão daquele, e aí ele coloca bote, ele coloca tudo isso, para quê? Para salvar pessoas da enchente. Eu falei assim, mas é uma firma? Não, é ele, é recurso dele. Eu falei assim, não, a gente pode ajudar, a gente ajuda. E o outro foi um rapazinho, gente, com um bote inflável, e ele falou assim, não, a gente pode ajudar, vai ajudar. E ele ajudou, inclusive, uma gestante, que estava andando no meio daquela água toda. E aí eu pergunto, né, estou falando aqui, a gente está sorrindo, é alguma coisa que marca a gente, comove, né? E é o que o Espírito Lusitano fala, não precisa vinho para estimular, não. A gente fica logo com vontade de fazer uma coisa boa, né? De dar uma limpeza no guarda-roupa, né? Para o pessoal que está nessa situação, que aí é muito mais a questão da água, né? Porque é uma coisa fundamental, né? De mandar alguma coisa pronta, que seja fácil de fazer, porque aí não tem fogão, não tem nada. E aí a gente sabe, até uma pessoa virou e falou assim, mas macarrão instantâneo não é uma coisa saudável. Eu falei, eu sei que não é. Mas para quem está sem nada, né, naquele momento, você mandar lá uns 200 pacotes daquilo e tudo, porque vai ser fácil de preparar e vai ainda mais criança que está numa situação. Então, nesse momento, você com recurso que pode, né? Então, não dá para mandar 200 quentinhas. Não dá, o Tereza não podia fazer isso. Mas, pelo menos, mandar 200 pacotes, 500 pacotes de macarrão instantâneo, estava dentro da previsão, né? Então, você se movimenta para fazer aquilo que você pode. É isso. Quer dizer, o exemplo do bem estimula a gente a ser melhor. Eu vejo no Leon Denis, a gente passou muito isso, né? Pelo exemplo dos fundadores, né? De Altivo, Neuzinha, Gildo, Elvira. O Gildo e a Elvira eram dois irmãos. Na época eles trabalhavam, transmitido, não pode falar o nome de empresa, né? Mas numa empresa de abastecimento aqui no Rio, né? Tudo isso, tinha chefia nisso, então o salário era muito bom. Mas aí havia sido comprado o terreno do Leon Denis. E eles eram os dois irmãos solteiros, né? Então eles começaram o quê? Junto com o Altivo, né? Cidinha também, Dona Neuza, a colocar todo o dinheiro para que o Leon Denis se estruturasse. Todo o dinheiro dele, né? E ele vai deixar um terreno. E havia o sonho da casa, né? O sonho da casa que a gente tem, né? Que tem a casa bonitinha, organizada. A casa ideal. E aí, quando as salas de cima ficaram prontas, né? Alguém doou lá a questão da divisão das salas, ficou tudo prontinho. Ele falou assim, bem, agora a gente pode começar a fazer a nossa casa. E fizeram a casa de acordo com o planejamento, lindinha, né? Só que espírito inaugura a casa como? Com culto, né? E aí, naquele domingo, haveria um culto, no domingo seguinte. Eu, na segunda anterior, eu tinha ido a São Paulo a trabalho, e de repente meu marido me liga, à noite, né? Aí eu disse, o que houve, velho? Eu falei assim, olha, Deus, você tá bem? Estou bem, né? Mas ligar que ela da noite está bem é para falar alguma coisa complicada.
ele falou assim, é porque o Gildo desencarnou. Eu disse, como? Olha a minha cabeça, assim, como? Se vai inaugurar a casa no domingo? Aí cai nessa. Pode, nem Deus, ele desencarnou, porque observa só, ele não chegou nem a inaugurar a casa material que eles trabalharam para fazer. Mas deixaram para a gente, aí esse exemplo que comove, né? Uma casa que quantos, né? Milhares de pessoas passaram e passou de mesmo dia de reunião pública, né? Nas 4 reuniões públicas, a gente quase sempre está na direção fazer a estatística final, né? 2.000 e tantas, 3.000 e tantas pessoas passam num sábado. Então a utilidade disto é muito grande. Sem contar as pessoas que através das mídias sociais, né, acompanham a reunião, através da Rádio de Janeiro, através do YouTube, vão vendo. Então, olha o bem que ficou. E hoje a gente vê na espiritualidade, né? A grande alegria porque a gente é grato. E a vibração de gratidão, gente, ela faz bem a quem sente. A neurociência fala isso, né? Ela trabalha imunológico, até falei em época de coronavírus, né? E etc e tal. A gente trabalhar a gratidão é bom, vai blindando o imunológico, né? Mas também quem recebe, a criatura recebe um fortalecimento, recebe saúde, recebe alegria, recebe esperança. Por quê? É o bem que é feito. Então é isso que eles de Paulo falam. Que se a gente soubesse a alegria que uma boa ação proporciona, a gente investiria mais nisso. E uma boa ação, às vezes até com contato. No outro dia falava isso, né? É uma coisa assim um pouco difícil, que está a campanha de material escolar. E aí, as pessoas, né, apanham lá a sacolinha para dar, porque aí já tem aqueles que são contra. Agora, assim, não, mas acontece que a escola dá o material e tudo. Mas observa só, gente, com todo respeito, né? Entre usar aquele material formatadinho, né? Aquela mochila, aquela questão toda, e você ter, eu peguei menininha, né? Eu gosto de pegar menininha, meu marido gosta de pegar menininha. Mas foi por acaso que veio, né? E aí você pegava uma menininha, né? Que vai com a mochila bonitinha, com aquela, né? E, gente, isso aí já trabalha um gosto, né? Um gosto para a criança se sentir acolhida, com aquele carinho todo, né? E tudo. E aí, eu falei assim, que tal se a gente conhecer a criança que vai receber? Ah, mas não tem, dá com a direita que a esquerda sabe. Eu falo assim, não, é estabelecer uma relação. Ah, mas aí fica difícil, que o horário é difícil. Põe um bilhetinho dentro da mochila. Guarda o nome. Passou um bimestre, pergunta, e você está estudando direitinho? E você está bem, né? Como é que está? Vai vir aí a Páscoa, né? Manda uma caixinha de bombom para aquela criança. A gente tem que começar a trabalhar isso, gente. Porque a criança vai se sentir amada e a gente vai se sentir responsável, né, pelo progresso do outro. Isso não tem preço. A gente, o Teresa Dávila, né, trabalha com população de rua, né? A gente nem fala morador de rua porque ninguém mora na rua, né? População de rua. E é muito interessante, por exemplo, amanhã, ter o Café com Fé, em que a gente leva lá um bom café da manhã, né? Um bom café da manhã para eles e tudo, né? E é muito interessante que o trabalho é no domingo. Mas aí é na circunvizinhança de Tijuca, Maracanã. E a gente anda, né? Pelo bairro, né? Quando você às vezes passa do outro, você fala, oi tia! Ô, Café com Fé, né? Ô, Café com Fé, e alguns já sabem o nome. Ô, tia Deus, como é que vai ser? Vai ser a semana? E eles vão falando, e não é só não é com todos. E é muito interessante que no outro dia um companheiro que faz parte do trabalho, né? Ele falou assim, Deusa, eu estava saindo do metrô, e aí estava havendo uma briga entre eles, né? Porque tem essa situação, a questão da droga, tudo isso, né? Uma briga entre eles. E aí, quando eles me viram, agora acabou. Agora acabou tudo, né? Porque Café com Fé tá por aí. Então observa só, gente. E aí ele parou, né? Viu o que ele podia, o que poderia resolver ali, né? Era uma questão de uma comida, que na rua tem isso, gente. Se você der uma bala para um, a bala passa por todo mundo. Por isso que a questão da contaminação fica muito complicada, sabe? Porque não tem esse limite do meu, né? É de todo mundo. E o fato de um consumir alguma coisa sem dar satisfação,
ou sempre pelo menos perguntar, que eu falo, você nem perguntou se eu queria, que eu não queria aquele kibe, não. Que eu não gosto disso, né? Mas você tinha que perguntar a mim. Isso é uma questão de uma divergência muito grande. Mas aí no momento que chega alguém que pode contemplar, né? Que pode resolver aquilo, acabou a confusão. E acabou até a rejeição, porque é uma situação muito séria, né? É muito séria e a gente até entende a rejeição de quem faz, porque muitas vezes a situação fica bem complicada para a família, porque eles atraem tudo isso. Então, gente, a alegria que o Vicente Paula fala, né? Que dá a questão do bem. E aí ele fala assim, Jesus não fala tudo referente às virtudes da caridade e do amor. Aí eu sublinhei uma parte que ele fala assim, ó, eu queria que se tivesse mais interesse, mais fé nas leituras evangélicas. Abandona-se esse livro. Faz-se dele uma palavra quimérica, uma carta fechada. Deixa-se esse código admirável no esquecimento. Vossos males provêm do abandono voluntário em que deixastes esse resumo das leis divinas. Lê depois essas páginas ardentes sobre o devotamento de Jesus e meditai sobre elas. Isso é sério. No nosso próprio meio espírita, às vezes o Evangelho é aquele livrinho que serve, até vamos dar uma leiturinha para fazer a prece e começar um trabalho. A gente lá no Leão Denis estuda Evangelho, eu sei que você daqui estuda Evangelho mesmo, no Teresa d'Ávila também estuda Evangelho, né? Mas muito, presta atenção, pode prestar atenção bem, gente. Até em relação à mídia. Dê uma olhadinha, quem é que fala sobre o Evangelho mesmo? Mesmo. Às vezes o Evangelho é pano de fundo, gente. Uma série de outras questões, né? Só que se Jesus foi o melhor, o maior espírito que Deus nos deu para servir de guia e modelo, por que a gente despreza isso, né? E para criança mesmo, eu falo algumas questões, né, que eu fiz com meu filho e com certeza eu tenho resposta que valeu a gente contar as histórias do Novo Testamento para criança. É interessante, gente. Eu vou contar. Eu contava, né? Eu na época, porque o vocabulário dele naquele momento servia. Eu acho que hoje a gente pode atualizar um pouco. Havia um livrinho do Eliseu Rigonati, O Evangelho da Meninada, em que vai se contando história de Jesus, mas com as intercorrências das crianças. Então, as crianças falam alguma coisa assim e eles vão... Ele gostava muito. Então, toda noite eu lia para ele aqui. Um dia, o Gustavo virou para mim e falou assim, mãe, Pedro leva cada bronca de Jesus. Aí eu não tinha observado até ali, eu já estudava doutrina, eu não havia observado aquele momento, né? E aí eu fui pesquisar no Novo Testamento. E realmente Pedro foi o discípulo que mais levou bronca de Jesus, gente. Mas vamos perceber que a bronca que Jesus deu foi para Pedro ser o quê? O alicerce, né? Se a gente tem esse alicerce do cristianismo, que é a caridade, quer fazer o bem, quer se relacionar com o outro, é perdoar, a gente deve a Pedro, gente. Paulo mesmo, como esse grande bandeirante do Evangelho, que se não é Paulo, o espiritismo seria, o cristianismo seria mais uma seita, né? Paulo mesmo, que fez esse trabalho todo, ele aprendeu com Pedro. Ele aprendeu com Pedro que é a humildade, né? O baixar a cabeça, naquele momento, né? Que Paulo, inteligentíssimo, aquele doutor da lei, a esperança do judaísmo, ele sabia fazer, não tem dúvida. Paulo sabia fazer a divulgação. E aí, ele vai lá na Casa do Caminho e ele vê Tiago com aqueles hábitos judaizantes, né? Para manter, e ele fala assim, que é isso? Isso aqui é uma verdadeira sinagoga, né? Isso aqui está muito errado e tudo. Mas ele sabia que se ele discutisse com Pedro ali, ele perderia, por quê? Porque tinha, eu sempre falo isso, me perdoe, Pedro, né? O puxadinho, né? O que era? Era a extensão da Casa do Caminho, que era recebido os doentes, os excluídos. Pedro recebia ali, e olha que trabalho bonito. À medida que o excluído se via curado,
ele era incluído para ajudar os outros. Esse foi o grande trabalho de Pedro. Então, você sabia que se ele criasse uma divergência ali, ele sairia perdendo. O que ele faz? Ele convoca Pedro, aí lá, né, na igreja dele, que eu agora esqueci o nome, mas é numa das igrejas, em que ele tinha aquele gosto todo, né, tudo isso, e fala assim: Pedro, vem com 2 anciãos para discutir as questões, o futuro do cristianismo. E Pedro vai. E chegando lá, aquela igreja é a Assembleia de Paulo, é o Maracanã de Paulo, né? É na igreja de Antioquia. Então, Paulo está lá e Paulo começa a falar. E Paulo fala que ele não conheceu Jesus, mas ele reconhecia a liberdade do cristianismo. Isso é alguma coisa interessante que está escrito até na Bíblia, e tem gente que não está pensando nisso não. A liberdade do cristianismo. Agora, ele se admirava de Pedro, que conviveu com Jesus, né? Se escravizar a hábitos judaizantes, a rituais, e foi falando assim. E aí, no há 2000 anos, Emmanuel diz que Paulo via em Pedro, né, apenas uma ou outra lágrima que ele enxugava, que mal chegava a cair. E aí Paulo fala 90 minutos, 1h30, gente, sobre a liberdade do cristianismo e atacando Pedro direto, porque ele sabia fazer isso, né? Quem usa a palavra sabe, né, como é que vai ferir o outro, né? E aí, quando ele passa a palavra para Pedro fazer a réplica, Pedro fala assim: o irmão tem toda a razão. Passemos sem demora ao evangelho, ao estudo do evangelho da noite, que é o que importa. E aí Paulo, era uma tradição das igrejas cristãs, oferecer a palavra ao visitante. Aí Paulo dá o evangelho para Pedro, que não era evangelho assim, né? Os papiros. Aí Pedro sorteia e está lá a questão de perdoar os inimigos, perdoando os ofensas de Jesus, né? E aí Pedro fala assim, passa para Paulo fazer estudo. E aí Paulo, mais tarde, ele diz, né, que só depois que ele foi entender a renúncia de Pedro. E eu lembro que quando eu li no Paulo Estevão, eu li jovenzinha ainda, né? Não tem muito tempo, mas eu li jovenzinha. Então, o Jovem Não Bateu e Levou, né? Paulo Estevão, foi aquele livro, é um livro fantástico. E eu falei assim: Pedro, fala para Paulo que foi ele que matou os primeiros cristãos. Olha só que coisa, né? Ainda bem que, graças a Deus, o tempo passou, a vida ensina que tem que ser diferente, né? Fala para Pedro, mas ele ficou calado. E Paulo fala que, graças àquele exemplo de Pedro, ele aprendeu a calar muita coisa. E ele viu a renúncia de Pedro para não fazer a primeira dissidência no cristianismo. Porque seria ali. E mais tarde, Paulo encontra com Tiago, também entende. Quando Tiago fala: você pensa que eu não sofri? Eu não sofria, mas eu fazia aquilo para preservar a igreja cristã. Para que a gente pudesse divulgar a palavra até para aqueles que não estavam tão prontos para aceitar. Então, gente, quando a gente começa a ler o Evangelho, né, a ver essas histórias todas, a gente se sente fortalecido. Eu sempre falo, Paulo Estevão, para mim, é fortalecimento da fé. Então a gente vai e volta, porque tem momentos, né, em que as dores, os desafios são tantos que a gente não tem força para ficar de pé sobre as próprias pernas, não. Não dá para ter essa pretensão, não. Eu preciso do exemplo do outro que deu certo para me fortalecer. E é isso que Vicente de Paula, né, ele vem falando. A gente tem que ler essas leituras evangélicas. Nossas crianças precisam de líderes e ídolos diferentes dos que estão por aí, tá? No outro dia eu fui saber de um, que a gente, depois que deixa de ter filho pequeno, né, a gente perde determinados contatos, né? E eu fui não sei onde não, eu fui num evento aí, e que essa pessoa estava, né? E aí eu vi as crianças todas com a camisa dessa pessoa, né? O boné dessa pessoa, aquela questão toda. Eu falei assim, engraçado, e muito jovem, eu falei assim, deve ser um ídolo novo, né? Aí quando eu fui ver depois a questão desse ídolo, gente, a violência
que ele e o irmão incitam, né? Inclusive, falando contra Jesus, eu falei assim, meu Deus, é isso? E incita mesmo a criatura a desafiar, pai e mãe, a quebrar, a fazer isso, aquilo. Eu falei assim, meu Deus do céu, então a gente precisa de uma substituição dessas lideranças, né? E quando você conta a história de Jesus, não é só contar a história, tem um magnetismo impregnado naquilo. Eu contei para o meu filho criança, quando ele desencarnou, o nosso contato era assim, sabe? Eu sabia, né? Eu, como mãe, eu não falava para ninguém isso. Eu tenho que contar essa historinha, né? Essa verdade. Mas eu todo dia, assim, eu falava assim, Gustavo, né? Assim que ele despertou, né? Gustavo, aquele mãe que pega no pé, né? Não inventa história, obedece os filhos. Eu falava umas questões assim. E aí eu comecei a falar com ele, assim, lembra da história da Samaritana, por exemplo, né? Lembra da história de Jesus na casa de Zaqueu? Eu fazia uma lembrança dessa e conversava. Ninguém sabia, assim, ninguém encarnava. Um dia estive no plano espiritual para uma orientação sobre evangelização de jovem, que naquele momento a gente trabalhava com jovem. E aí o plano espiritual respondeu. Quando acabou, falou assim, quanto ao teu filho, saiba que tuas preces, tua palavra, chega clara junto a ele, como doce estímulo, como suave consolação, cumprindo assim o espiritismo o papel de consolador. Ninguém sabia, né? Eu nem falava, vocês vão achar que eu surtei. A sensação que eu tinha era que eu estivesse no celular falando, mãe surtada, né? Quietinha. Mas olha como é que chega. E eram as histórias de Jesus que eu levava para ele. Porque pra gente eles nunca crescem, né? E a gente não tem que ter vergonha de apresentar Jesus às nossas crianças. E é um trabalho da família, gente. É um trabalho. Nós estamos lá no Tereza d'Ávila, né? A nossa evangelização é muito engraçada. É bebê e criança pequena. Então, chegou o Antônio. Antônio tem 3 anos e 3 meses, mas ele é muito grande. Ele é muito grande. Ele verbaliza muito bem. Ele fala muito bem, né? E aí, e é ativo, né? Muito ativo. E aí, ele estava colocando para a mãe assim, cuidado, para você também, né? Você não cobrar dele as coisas pelo tamanho, porque ele tem um tamanho de criança de 5 para 6 anos, né? E verbaliza bem, né? Agora, mas ele é muito ativo, olha, tem horas que realmente dá vontade de bater. Botei na natação, e aí não adianta, porque 11 horas da noite ele está aceso, né? Aquela questão toda. Mas olha só, começa quando ele deitar a contar para. Primeiro você coloca assim, olha, vai dar tudo certo, porque a gente não sabe o planejamento reencarnatório do espírito. Então, muitas vezes a ansiedade é uma insegurança. Será que eu vou dar conta do que eu prometi? Porque ele não está totalmente ligado ao corpo. Então, essa ansiedade gera essa atividade também. E começa desde hoje a contar a história de Jesus. Desde a hora que Jesus nasceu, como é que foi, né? Como é que foi a infância de Jesus. E cada dia você vai contando um pouquinho para ele. Pode ser até começar a história antes dele dormir. E quando ele dormir, você falar assim, olha, Antônio, vai dar tudo certo. Você tem papai e mamãe, tem pessoas que amam você. Você tem um anjo da guarda, olha, não esquece disso não. Que é um espírito que está torcendo para você dar conta de tudo. E vai repetindo isso incansavelmente. E daqui a pouco ele vai sentindo a segurança do amor, do cumprimento do dever. Isso é Jesus, gente. Isso é Jesus. É isso que ele vai falando que é a consequência da meditação sobre a leitura evangélica. Ele fala um ponto que é o ponto de contato com a página do Espírito Lusitano. Aí depois, quando vier, eu acho interessante até vocês terem, tá? Pode entrar no site do CELD, mas é muito bom. E no livro Foco de Luz, vocês têm aqui. No Foco de Luz é o livro que tem algumas mensagens de espírito, que é um espírito que lidava com suicídio. É um espírito que ligava com valorização da vida. Observa só. Que é um tema que está bem na nossa época, no nosso momento de existência, né? E ele fala, as manifestações espíritas são feitas para os que têm os olhos fechados e os corações indóceis. A caridade é a virtude fundamental que deve sustentar todo o edifício das virtudes terrestres.
Sem ela, as outras virtudes não existem. Sem a caridade não há esperança em uma sorte melhor. Não há interesse moral que nos guie. Sem a caridade não há fé, porque a fé é um raio de luz que faz uma alma caridosa brilhar. A gente vinha entrando, né? E ela vinha atrás, eu falei assim, demora um pouquinho, porque a gente quando entra em escola, a gente gosta, né? E a gente começa a ver o projeto político-pedagógico, né? E tudo. O que a gente vê observando? Os projetos nas escolas, né? Estão centrados em quê? Nas questões morais, que é na virtude, gente. Não, a escola não vai acionar mais, você vai ser um homem de bens. Não existe mais isso. Agora é um homem de bem, por quê? Porque eu posso ter tudo material, mas se eu não tiver uma estrutura moral sólida para administrar minha própria inteligência, eu vou desistir. Vai chegar uma hora que tudo material não vai preencher o que eu como espírito imortal mereço, porque eu como espírito imortal sou mais do que coisas. Eu sou luz, né? Eu sou muito mais do que coisa. Coisas é muito pouco para o Filho de Deus, né? Então é essa questão. E aí ele fala que ele não vai falar do que ele fez, já estou acabando, que o bom espírito tem pudor das suas obras, ele não vai contar o que ele fez, mas a gente sabe que ele cuidou de quem? Da vida de Paulo. Condenados, crianças abandonadas e camponeses ignorantes. E mesmo assim, ele ficou preso, foi sequestrado por piratas durante um tempo. Então, meus amigos, que a gente possa aproveitar os bons exemplos, né? E quando ele fala aqui, vamos nos dedicar à leitura de Jesus. Vamos oferecer para nossas crianças, tem muita coisa linda, desenhos animados, né? Musiquinhas que contam sobre a vida de Jesus. Mesmo que não seja espírita, não tem problema. Mas é essa proximidade nossa com Jesus que vai preencher de luz os nossos dias. Que Ele possa nos abençoar, nos abraçar. Muito obrigada pela oportunidade.